O trabalho da segurança pública no atendimento das necessidades da comunidade brasileira. Como ampliar a margem de segurança, reduzindo o grau de violência e medo nas grandes cidades e no interior do país. O delegado Marco Antônio Ascul é o convidado da Tribuna Independente para falar de segurança e vida. A partir de agora, você participa com perguntas através do telefone 0, código da operadora 17 224 5556 ou pela internet tribuna@redevida.com.br. A Tribuna Independente está começando agora na Rede Vida, o canal da família, direto de São José do Rio Preto para todo o Brasil, com Luiz Antônio Monteiro. Uma saudação muito carinhosa aos amigos de todo o Brasil, paz e bem. A tribuna de hoje está recebendo o Sebastião Caldeira da Silva, que é advogado. Também está presente o doutor Aparecido Campelo, que é delegado de polícia, e o Alessandro Carvalho Souza, que é advogado. Para suas considerações iniciais, abrindo a Tribuna Independente, hoje o doutor Marco Antônio Ascul. Doutor? Boa noite a todos os nossos telespectadores, aos membros do protocolo. Estamos aqui para prestar contas a todas as nossas funções de polícia preventiva, administrativa e judiciária. Espero que os telespectadores entrem em contato para transformar os seus sonhos em realidade. Estamos aqui num regime democrático para que você, cidadão, exerça cidadania, o poder infinito que você tem de polícia a seu alcance e que você desconhece. Vamos sabatinar o delegado de polícia, mestre em Direito Constitucional, escritor, o doutor Marco Antônio Ascul. Ele veio à Tribuna Independente, aceitou gentilmente esse convite para uma verdadeira sabatina. Vai tirar a sua dúvida sobre o papel da polícia e a sua missão constitucional, a sua função social. O direito do consumidor são temas abertos para a sua participação. Você encaminha a pergunta pelo telefone 0, o código da operadora, sua preferência, 17 224 5556. Ou pela internet, é tribuna@redevida.com.br. Tribuna ao vivo para todo o país. Quem faz a primeira pergunta é o doutor Sebastião. Doutor Marcos, o que vem a ser o poder de polícia? Doutor Sebastião, o poder de polícia qualquer cidadão tem. Este poder de polícia está descrito no artigo 200 do Código Tributário Nacional. Ele tem a finalidade de proteção da vida, da incolumidade da pessoa e do seu patrimônio, o seu direito sagrado de ir e vir. Pois a função da polícia no regime democrático não é uma polícia para governantes, é uma polícia cidadã a serviço do Brasil. Tribuna Independente. Quem faz agora a pergunta é o doutor Aparecido. Doutor Ascul, a função principal da Polícia Judiciária é a investigação. Essa função hoje não está sendo muito bem exercida por nós. Eu digo por nós que eu também sou delegado de polícia. O senhor acha que essa situação pode ser revertida? Não há dúvida nenhuma, o ilustre doutor Aparecido Campelo, nosso querido delegado de polícia seccional, brilhantes trabalhos fizeram no campo social. Não há dúvida nenhuma. No artigo 144 da Constituição, no seu parágrafo 5º, diz que quem apura as infrações penais com exclusividade é o delegado de polícia. Aliás, o delegado de polícia que dirige a segurança pública em geral. Ele é o titular da segurança pública. E, além das suas funções de polícia preventiva, especializada, administrativa, que é uma gama de serviços até não litigiosos prestados ao consumidor, nós também temos a função de apurar as infrações penais e a autoria e encaminhar o agente do delito à disposição da justiça. Essa função, na Europa, é feita pelo juiz de instrução. Aqui no Brasil, é com exclusividade feita pelo delegado de polícia. Aliás, se tudo não passar pelo órgão policial competente,
todos esses atos são irregulares. Então tem que passar pela mão do delegado de polícia. Nós estamos reconquistando o espaço perdido. O que nós necessitamos é um intercâmbio maior com os outros poderes, como o Poder Judiciário e também com os membros do Ministério Público e também com a nossa co-irmã, a Polícia Militar. Tribuna Independente ao vivo. O doutor Marco Antônio Ascou aceitou esse convite para explicar sobre a polícia e sua função constitucional, o papel social também da polícia, a questão dos direitos do consumidor. Você podendo participar ao vivo da Tribuna Independente com o delegado de polícia. Quem faz a pergunta é o Alessandro. Doutor Marco Antônio, qual balanço o senhor faz dos 10 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor? Doutor Alessandro Calvo, o Código de Defesa do Consumidor que nós temos no Brasil é o mais avançado do mundo. Ele, inclusive, é o melhor código que nós temos, só que a população ainda está completamente desinformada dos seus absolutos direitos de consumidor, da responsabilidade solidária dos fornecedores, dos prestadores de serviços, enfim, até independentemente de culpa. O cidadão hoje tem um mecanismo que ele tem esse mecanismo que ele não pode deixar perder, porque nos casos de menor complexidade, ele pode deflagrar, ele tem o poder de deflagrar o processo sem precisar andar de muletas e ter a certeza de uma sentença final, seja ela condenatória ou conciliatória, e a reparação dos danos sumariamente. O que nós temos hoje são pessoas desinformadas e nós estamos aqui nesse programa esperando que os telespectadores tragam seus problemas que nós vamos solucionar no ar. Tribuna Independente ao vivo. Quem tem que ir na ação? É o investigador ou é o delegado mesmo, doutor? O artigo 6º do Código Processo Penal diz que a autoridade policial é que deve ir ao local e colher todas as provas. Portanto, o investigador é um instrumento da autoridade policial. Ele auxilia o delegado de polícia na apuração das infrações penais e na colheita de todas as provas, as elementares circunstanciais típicas e a autoria da façanha. Sempre é o delegado de polícia. Vamos apertar o doutor Ascou. Ele veio, ele é escritor, ele tem um livro publicado já. Ele fala hoje na Tribuna Independente, ao vivo, tira as suas dúvidas sobre a polícia, a sua função constitucional, responde também questões sobre o direito do consumidor. Ao vivo, Tribuna Independente, aberta, democrática. Você encaminha a pergunta pelo telefone 0, o código da operadora, 17-224-5556, ou pela internet, é tribuna@redevida.com.br. A Rita mandou um e-mail aqui, extremamente agradável, carinhoso. Rita Aníbal, um beijo muito carinhoso, obrigado pela gentileza e pelo seu e-mail. Rita, recebendo tribuna@redevida.com.br. Doutor, aproveitando aqui o e-mail que chegou para a gente, eu gostaria também de entender se hoje o delegado está exercendo os papéis estabelecidos na Constituição. Porque a impressão que se tem, de um modo geral, é que o delegado ficou sendo um elemento de gabinete. Na realidade, o delegado não está exercendo as suas funções constitucionais como deveria. Ele virou hoje mais um carcereiro de luxo, porque tem que cuidar dos presos, que é a responsabilidade de outra secretaria, está deixando as suas atribuições básicas, a bem da verdade. Nós necessitamos uma polícia mais presente, mais integrada à comunidade, porque a verdadeira segurança é a prevenção. Trabalho que eu realizei com a delegacia itinerante e com o projeto de integração polícia-comunidade na favela do Heliópolis, transformando essa favela numa cidade. Tribuna Independente, quero convidar agora o doutor Sebastião Caldeira também a questionar. Doutor Marcos, o termo circunstanciado, ele veio substituir o inquérito policial. Qual a diferença entre ambos? O termo circunstanciado, ele é o papel do juiz de instrução. O delegado de polícia
nas causas até 1 ano de detenção, ele lavra o termo circunstanciado que substitui o inquérito policial. Ou seja, ele dá início ao processo judicialiforme. É um termo semelhante à audiência do fórum que o juiz faz, onde o delegado de polícia ouve o autor, ouve a vítima, ouve as testemunhas, facultativo o direito do contraditório e da repergunta ao delegado de polícia. É facultativo, porque sua natureza, por excelência, é inquisitória. Colhe as provas periciais e remete imediatamente este arcabouço, que é o processo, ao juiz para um julgamento sumário, onde se prevalece a reparação dos danos e a despenalização em respeito à dignidade da pessoa humana. Na tribuna, quem vai fazer a pergunta agora é o doutor Aparecido. Doutor, o senhor falou da importância do Código de Defesa do Consumidor. O que o senhor acha da desativação no atual governo do DECOM de São Paulo? O Departamento de Polícia do Consumidor, departamento que eu tive a honra de trabalhar antes mesmo do Programa Constitucional de Defesa do Consumidor. Nós ajudamos a criar esse programa maravilhoso que nós temos, que hoje é o melhor do mundo. Infelizmente, o DECOM se extinguiu, até por falta de informações, porque, na realidade, o DECOM foi criado em 1982, foi criado para extinguir o DOPS. E foi criado exatamente com esse objetivo de voltar à democracia e o poder absoluto do cidadão, os seus direitos e garantias fundamentais, sociais e coletivos. Com a extinção do DECOM, muito se perdeu, porque o DECOM fazia a fiscalização de despachantes, saúde pública, meio ambiente, fazendária e os crimes contra a economia popular e a ordem econômica. Todavia, necessário se faz hoje a descentralização desse magnífico serviço na defesa da cidadania e do consumidor, criando nas seccionais de polícia delegacias especializadas de defesa do consumidor, integrada com aqueles outros órgãos necessários para que o cidadão tenha, indubitavelmente, garantido os seus absolutos poderes de cidadão e, principalmente, os direitos inalienáveis. Doutor Marco Antônio Ascol está ao vivo na Tribuna Independente. Ele é delegado de polícia, ele é professor universitário, mestre em Direito Constitucional e aceitou esse convite da Rede Vida para um bate-papo, para um esclarecimento, para informações sobre polícia e sua função constitucional. Ao vivo, Tribuna Independente da Rede Vida, o canal da família. Você participa pelo telefone 0, o código da operadora, 17 224 5556, ou pela internet, é tribuna@redevida.com.br. Doutor Ascol, a pergunta agora vem de Taubaté, interior paulista. É o Luiz Fernando Ribeiro. Por que está havendo tanta proteção, direitos humanos para os bandidos e não para o pai de família? A bem da verdade, querido telespectador, está havendo um desvirtuamento da palavra direitos humanos. Acontece que, como nós vivemos 20 anos no estado de repressão, onde todos esses direitos e garantias fundamentais que você tem ao seu alcance foram suspensos em tempos idos, hoje se busca a volta dessas garantias, porque o poder emana do povo e será exercido diretamente por ele. Então está havendo um desvirtuamento do conceito de direitos humanos. Na realidade, o preso ele não deveria ser visto como uma vingança privada, mas sim como um reeducando. Através da laborterapia, através de um sistema prisional perfeito, este preso deveria reparar os danos que ele causou aos ofendidos. Deveria ser segregado da sociedade e ser ressocializado. A sanção deveria ser premial. Deveria ser reintegrado com profissionais que fariam esse trabalho biopsíquico-social. E este preso,
chamado assim preso, reeducando, deveria ser analisado nos aspectos criminológicos e criminalísticos, porque a ciência vive de estatística, a fim de que a sociedade possa reparar os danos com uma justiça distributiva e equitativa. Mas hoje não é assim. As cadeias, hoje, delegacias de polícia, foram também desvirtuadas da sua finalidade. Viraram amontoados de presos. Hoje não é mais sinônimo viver perto de uma delegacia de polícia que você realmente tem alguma segurança. Absolutamente. As pessoas hoje querem distâncias de uma delegacia de polícia, porque, lamentavelmente, ficaram os presos ali empilhados. Então está havendo um desvirtuamento dos chamados direitos humanos. Hoje os presos passam a ser um ônus para o Estado, quando na realidade, como nós temos em sistemas prisionais do mundo inteiro, onde o máximo são 500 presos, esses presos eles produzem. Eles são reintegrados, ressocializados através de penitenciárias agrícolas e penitenciárias industriais. Aqui no nosso país não é assim. Nós temos a lei que é perfeita, mas a eficácia dessa lei deixa a desejar. Eu não culpo o atual governo e nem os governos democráticos, porque esse restolho, lamentavelmente, nós recebemos de governos ditatoriais. Tribuna Independente na Rede Vida. Doutor, fala-se muito em impunidade no país. O problema desse aumento abusivo da violência o aumento está ligado basicamente à impunidade no Brasil? Eu gostaria da análise depois do intervalo. Nós já voltamos em instantes na Tribuna Independente, na Rede Vida, o canal da família. Tribuna Independente na Rede Vida, recebendo o delegado de polícia, mestre em Direito Constitucional e também escritor e professor universitário. Dr. Marco Antônio Ascol está ao vivo respondendo perguntas encaminhadas para o telefone 0, o código da operadora 17-224-5556. Pela internet é tribuna@redevida.com.br. Doutor, a pergunta que chegou aqui é de São Paulo, é da capital paulista. É o Fernando Aguiar. Obrigado, Fernando, pela participação. Fala-se muito em impunidade no Brasil. Eu acho que a causa é a raiz dos problemas brasileiros. Qual a sua opinião, doutor? O aumento da violência está ligado diretamente à impunidade? A bem da verdade, os problemas da violência não são apenas só a impunidade, mas são os problemas econômicos e sociais. Esses problemas se agravaram após a crise do petróleo de 1972. O Brasil gastou como se não tivesse crise, enquanto os outros países tiveram uma política de contenção e apertar os cintos. E o Brasil foi se endividando, gastando, e não investiu na dignidade da pessoa humana. Investiu-se muito em obras, mas não na consciência que vale mais do que os rubis, na educação. Geralmente o que se ensina é tudo aquilo que não tem valor nenhum. Se ensina muito coisas que não traz utilidade e bênção prática para ninguém. Eu comparo aquelas lindas rosas, como diz o padre Francisco Fausto, aquelas lindas rosas em torno de um cadáver. Nenhum valor prático, nenhuma bênção traz para ninguém. Nós temos que ter um ensino empírico, de acordo com a nossa realidade. Investir em tecnologia avançada, para não sucumbirmos diante da comunidade internacional. E a integração dos nossos povos irmãos da América Latina. Com isso, nós poderemos enfrentar essa realidade mundial. Os judeus hoje se unem com os árabes. Os 7 poderosos se unem, os 7 países da Europa. Os tigres asiáticos se unem com os Estados Unidos e o Japão. E para o Brasil, resta a união com seus povos irmãos ou a sucumbência total. Então não é só a impunidade. Nós temos que investir primeiro no campo social e econômico, na educação e na saúde. Esse trabalho é a prevenção e aí nós teremos a solução. E não o sistema prisional falido que não reeduca ninguém.
Corrupção policial, o tema agora levantado de São Paulo, de São José dos Campos, Francisco Alberto Coutinho. Obrigado, Coutinho, nosso querido coordenador do movimento de Cursilho de Cristandade. Coutinho, um abraço carinhoso e amigo. Ele quer saber se o grande desafio hoje da polícia é a corrupção que paira no setor policial. A corrupção realmente é um câncer maligno que contamina qualquer instituição do Estado e põe em risco, inclusive, o regime democrático de direito. A corrupção, pior do que a corrupção, é a ignorância. Lamentavelmente, com os problemas da ignorância que assolam a nossa instituição e outras também, e com os problemas associados a esses problemas econômicos, porque também não havia interesse dos governos ditatoriais ensinar que este policial deveria defender a dignidade da pessoa humana, porque essa é a função da polícia, a proteção à vida. Nos governos ditatoriais, eles queriam uma polícia incauta, ignorante, uma polícia só para governantes, uma polícia só para as oligarquias escravagistas dominantes. Portanto, que não abre mão dos seus privilégios. Portanto, hoje é o novo milênio. E eu mostro nessa obra a polícia e sua função constitucional, uma obra do novo milênio, à luz da verdade, os problemas e as soluções. Porque só com a conscientização é que haverá a salvação. Você, cidadão, tem um poder tremendo de polícia em suas mãos. Você é que controla o serviço público para que a polícia e as instituições da justiça sejam melhores. Somente com esse livro, que foi reconhecido diretamente pelo Santo Padre, o Sumo Pontífice, o Papa João Paulo II, é uma obra do novo milênio. Ele reconheceu como patrimônio da nova humanidade. É por aí que você vai encontrar a solução dos problemas da administração pública. Tribuna independente, pior que a corrupção é a ignorância. O doutor Ascol, ao vivo na tribuna. Pergunta vem do Pará, vem de Marabá. É o professor Celso Brito. Saudação, amiga de respeito, querido professor Celso Brito. Caso como o de Eldorados do Carajás, onde a polícia matou os sem-terras, fez com que o povo passasse a não confiar mais na polícia. O que a polícia está fazendo para reverter esta situação? A bem da verdade, aqueles policiais, como a polícia está desintegrada, ou seja, não há mais a integração da investigação com a prevenção. Que quando houver a união da prevenção com a investigação, nós teremos toda a solução da segurança que somos todos nós carentes. Na realidade, aqueles policiais entraram numa matilha de cães. Foram colocados ali, quando na realidade houve todo um esquema para colocarem aqueles policiais fardados naquelas circunstâncias, porque o policial militar, ele só tem o dever, eles só obedecem a ordens superiores. Eles cumpriram ordens e não sabiam o que lhe esperavam, porque faltava a investigação anterior para que eles pudessem planejar muito bem o campo de ação. Aquele trabalho deveria ter sido feito previamente com a investigação. Nunca colocaram homens ostensivos naquelas circunstâncias, porque os próprios líderes instigariam a massa com cartilhas de Trotsky, que usavam cartilhas trotskistas, contra aquele inimigo comum, usando o poder do subconsciente para induzir com microfones a massa contra aqueles homens fardados que eram alvos fósseis. Foram encurralados e nós tivemos uma verdadeira guerrilha urbana. Uma situação que poderia ser evitada, porque muitos que querem chegar ao poder desestruturando as nossas instituições, querem cadáveres e cadáveres para atacar o poder constituído. E tudo isso de uma forma ardilosa, fraudulenta e avarenta. E sempre a polícia é a ré da sociedade. Sempre a polícia sofre as consequências que ela não tem culpa, porque os problemas são sociais. Pessoas que são levadas porque querem chegar ao poder, custe o que custar. Portanto, eu não culpo a polícia. A polícia, lamentavelmente, foi agente instrumental inconsciente desses crimes de uma façanha desbragada.
Tribuna Independente. Agora chegou uma pergunta extremamente curiosa, mas ele quer uma ação prática. Vamos atender a pergunta gaúcha. Evidentemente, como envolve até mesmo uma circunstância real, o senhor tem que falar em tese, eu não vou citar o nosso amigo aqui do Rio Grande do Sul. Mas o caso é o seguinte, ele fez uma encomenda, encomendou o material de construção, veio menos da metade. A empresa prometeu entregar todo o material no dia seguinte, mas até hoje não mandou. Ele não tem mais o comprovante, mas já pagou tudo. Então ele quer saber como ele vai conseguir resolver esse problema. Se ele gravar por telefone, fazer isso serve de prova, uma conversa telefônica com a empresa? Resolve, doutor. Meu querido telespectador, se todo o problema do mundo fosse esse, seria aqui uma cópia do paraíso. É muito fácil resolver o seu problema. Você basta ter 2 testemunhas e ir no juizado de pequenas causas cível do seu bairro ou do fórum local onde você mora, que o processo será deflagrado na hora. E como nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova não cabe a quem acusa. E sim, é invertido o ônus da prova. Cabe ao réu provar o contrário. Tudo que você anunciar, fazer as proposições ao meritíssimo juiz, ela vale como prova absoluta. Cabe ao fornecedor, o produtor, o ônus da prova. Portanto, eu recomendo você a ir no juizado de pequenas causas cível e você vai ter a satisfação desta prestação jurídica, além dos seus sonhos mais dourados. Doutor, só para mim entender o raciocínio, quer dizer, casos assim de defesa do consumidor não são casos de polícia, são casos de justiça? Não, absolutamente. É que o caso dele é puramente cível. Portanto, é um negócio mal feito. Entregaram partes da mercadoria e não entregaram o resto, portanto, é um problema de obrigação de fazer e entregar a coisa certa, artigo 863 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Os crimes contra a ordem econômica, os crimes contra a economia popular, os crimes contra a relação de consumo, já estão definidos no Código de Defesa do Consumidor. São vários, mas não são esses casos simplesmente cíveis, que a empresa está estabelecida e pronto. Por exemplo, um caso muito simples que é crime, é uma cobrança vexatória. Vamos supor que se ele estivesse devendo alguma coisa e por ameaça, coação, fosse lá um credor cobrar, aí sim torna-se um crime apenado de 6 meses a 2 anos de detenção. E aí inverte a polaridade. De credor, ele passa a ser devedor, sujeito inclusive a pagar por danos morais 10 dias, equivalente a multas, a 360 dias, o que equivale de 1 a 5 salários mínimos de indenização por danos morais. Portanto, o que se busca? O aprimoramento da relação de consumo e não cobranças vexatórias, impropérios, vitupérios. Pernambuco, vamos atender a Pernambuco, Recife, Ulisses. Obrigado, Ulisses, acompanhando a Tribuna Independente hoje sobre a polícia e sua função constitucional. Porque até hoje não há um esforço verdadeiro da polícia em se tornar algo de verdadeiro dentro de suas funções. Ele está dizendo aqui que, para ele, policial é sinônimo de perigo, cautela. Desconfio, não acredito em policial. A polícia é um reflexo da sociedade. A polícia é o espelho da sociedade. Se o policial não tiver garantias para exercer as suas atribuições, o cidadão não terá garantias ao fazer uma denúncia. A lei será letra morta. Portanto, nós, delegados de polícia, que somos os magistrados na segurança, porque somos os responsáveis pela segurança em geral, devemos ter garantias para que os nossos agentes tenham garantias na execução da lei. Garantias quais são essas? A inamovibilidade, a irredutibilidade e a vitaliciedade. Sem essas garantias, nem a magistratura e nem os órgãos que dependem da polícia, porque a polícia é a garantia das instituições, não há povo sem polícia. Existe até sociedade sem poder legislativo e até sem as forças armadas, mas não existe povo sem a polícia. Se o delegado de polícia não tiver essas garantias de um magistrado, a lei simplesmente
Ela é o fogo que não queima. É o fogo que não queima. Tribuna Independente ao vivo. Vamos atender a internet? tribuna@redevida.com.br. Cláudia, de São Paulo. Obrigado, Cláudia. Ela está dizendo aqui, gostaria de saber, do nobre delegado, se tem conhecimento de projeto de lei encabeçado por ouvidores da polícia que estão propondo, em síntese, a extinção do inquérito policial, como previsto na legislação processual penal, ora vigente, e qual a opinião? Pode ser liberado o inquérito policial? Vamos acabar com isso, doutor? Absolutamente. Se ouve todo mundo, ouvidores menos devem se ouvir quem? Profissionais, delegados de polícia, policiais. Ouve-se todo mundo, sociólogo, costureira, menos os profissionais da área. Por isso que esta minha obra foi reconhecida pelo Sumo Pontífice, que é chefe de governo, chefe do Estado, que é o Papa, peritum periptorium, ad seculum seculorum. Porque ele sabe que esta obra mostra a luz das verdades. Mostra que exatamente o inquérito policial é a garantia das nossas instituições. Por que ela é a garantia? Para evitar erros do Poder Judiciário. Se você abolir o inquérito policial, certamente o membro do Ministério Público e a magistratura poderão cometer erros terríveis. E quando a justiça erra, acabou-se a democracia. Portanto, o alicerce, o balaústre é o inquérito policial. É ele que se dá a garantia da ampla defesa antes de uma culpa formada. É ele que se garante que o cidadão não vai sofrer um constrangimento ilegal por uma denúncia afoita, até por vingança privada. Portanto, num regime democrático, o cidadão tem interesse no inquérito policial, que se apure a verdade real, doe-se em quem doer, antes até que o juiz condene o inocente. E é melhor absolver um provável culpado do que mandar para a cadeia o inocente. Doutor, só para ver se eu entendi aqui, quando a justiça falha, acaba a democracia, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque o poder judiciário é o poder que diz o direito contra ricos e pobres, governados ou governantes. E o inquérito policial, como adminiculum probatorium, como informatio delicti, ele é um completar de provas que será feita em juízo, garantindo-se a ampla defesa, o contraditório e os erros no frigir dos ovos, porque muitas vezes existem os simulacros e muitas pessoas podem ser condenadas até por um erro judiciário. E atenta contra a democracia, porque o poder judiciário é a porta que você tem que bater até contra o arbítrio dos outros poderes. Tribuna Independente na Rede Vida, o doutor Marco Antônio Ascol está ao vivo. Responde a sua pergunta, você pode apertar o delegado de polícia e tirar as suas dúvidas. A oportunidade está aberta porque é um programa direto, ao vivo e democrático. Doutor, a pergunta vem do interior paulista, vem de Sorocaba. Um abraço a Dom José Lamberto, arcebispo querido da bonita Sorocaba. É a Flávia quem faz a pergunta. A Flávia quer saber o seguinte, qual a sua opinião, doutor, sobre carteira de habilitação para menores de 18 anos? Eu sou contra. Eu sou contra porque, primeiro, nós não temos sequer ainda uma educação correta de trânsito. O que nós temos aí é um vício. As câmaras que nós temos aí não são para prestar segurança nenhuma. Absolutamente. Visa mais arrecadação de multas, esses abusos que nós estamos vendo por aí, do que, na realidade, uma segurança no trânsito. Portanto, falta ainda uma educação básica no trânsito, falta que as nossas malhas viárias sejam iguaizinhas da Europa ou dos países mais avançados. Portanto, eu acho que a prioridade não é essa, é resolvermos mais os problemas sociais, erradicarmos a miséria, a falta de educação, saúde, do que discutirmos aqui o problema que é irrelevante. O doutor Alessandro faz a pergunta na tribuna. Doutor Marco Antônio, muito tem se falado da reformulação das polícias. O senhor seria favorável à unificação da polícia ostensiva com a polícia judiciária? Como eu disse, sem a união da prevenção,
Com a investigação, você não vai resolver os problemas da segurança pública que somos tão carentes. Acontece que a nossa querida co-irmã Polícia Militar e as guardas municipais, elas exercem uma pequena parcela nesse cenário da segurança. Porque o titular da segurança é o delegado de polícia. Porque o próprio artigo 100 e 200 do Código Tributário Nacional diz peremptoriamente que para ser legal a atividade do poder de polícia tem que passar pelo delegado de polícia, tem que passar pelo órgão competente. Portanto, eu sugiro ou que se vote, como era no tempo da nossa saudosa Guarda Civil do Estado de São Paulo, que as polícias sempre tiveram a sua diretoria própria. As polícias sempre tiveram a sua direção própria. A Força Pública era a 6ª Divisão. Tinha a direção própria, que era um coronel da Polícia Militar. E a Guarda Civil tinha um inspetor. E quem coordenava os trabalhos que eram planejados por eles era um delegado de polícia. Esta coordenação, inclusive o sistema de telecomunicações nossos, são falhos. Porque se uma pessoa detida aqui, nesse nosso estado, você não sabe se ele é procurado em outro. Se um estrangeiro passar aqui pelo país, nós não sabemos a situação dele pelos nossos terminais, porque o nosso sistema de telecomunicações não é integrado. Portanto, é questão de descentralização com união. Aí sim, a nível municipal, estadual e federal, respeitando as atribuições funcionais de cada uma das nossas queridas polícias. Porque, na realidade, sozinho, uma união dessa forma como pregam os leigos, porque não conhecem segurança, ouve-se muita gente, menos profissionais da área, que seriam os delegados de polícia, inclusive delegados, como o nosso doutor Campelo, que viveu todos esses tempos maravilhosos do apogeu da polícia, que nós tivemos a melhor polícia do mundo no tempo da Guarda Civil do Estado, a saudosa Guarda Civil, e que fazia até sombras para a polícia da comunidade internacional, porque nós tínhamos o que havia de melhor no mundo aqui. E a polícia regrediu dos seus primórdios, exatamente por essa separação e falta de coordenação. Portanto, é isto que eu propugno, uma união com descentralização. Gostei. Bom, está respondido também a Lages, Santa Catarina, o Evandir Sebastião Pessoa fez também a mesma pergunta. Doutor Ascol, a pergunta de Santa Catarina é de Blumenau. É o Ivo dos Santos. Obrigado, Ivo. Ele está contando aqui que ele é vítima de um acidente de carro. Isso tem 2 anos. Ele já compareceu em 2 audiências como vítima, mas o réu não apareceu em nenhuma das 2. Não sei nem em que pé está o caso. Posso desistir ou ainda posso esperar a solução? Meu querido telespectador, você tem que ir no fórum acompanhar esse processo, porque ele não foi, obviamente, ele vai ser revel. Ele vai ter que ser citado por edital. O juiz tem 2 alternativas. Se não houve a citação, vai ser por edital. O juiz vai suspender o processo e poderá decretar a prisão preventiva do réu. E aí, nós, delegados, é que vamos cumprir esse mandato com o maior prazer, à sua disposição, às suas ordens. A Tribuna Independente, ao vivo com o doutor Marco Antônio Ascol, ao vivo, respondendo perguntas encaminhadas pelos amigos de todo o Brasil. Doutor Ascol, a questão agora é o seguinte, que o telespectador está apresentando, é que efetivamente a população, o cidadão, tem mais medo do que confiança na polícia. Como resolver esta questão? Passar a ter confiança, respeito e não medo do policial. Depois do intervalo, nós já voltamos para o debate democrático na Tribuna Independente sobre a polícia. O Dr. Marco Antônio Ascol está ao vivo na Tribuna Independente falando sobre a polícia e sua função constitucional. Você está convidado a participar desse debate esclarecedor, encaminhando pergunta pelo telefone 0, o código da operadora 17 224 5556. Também pela internet é tribuna@redevida.com.br. Doutor Ascol, é da Bahia, de Salvador, é o João Santos. E do Paraná é de Nova Esperança. A pergunta vem do Francisco da Silva. Gente boa do Paraná, gente querida da Bahia. Doutor, por que a população tem medo da polícia? É como eu já tinha respondido. Infelizmente, a polícia não foi educada aos moldes
do regime democrático. Porque quando houve o golpe militar, eu digo o golpe militar, extinguiu-se, o delegado de polícia perdeu seu braço uniformizado na época, que era a Guarda Civil. Nós fomos perdendo todas as nossas atribuições e os policiais começaram a ter mais uma função, uma formação militaresca, de guerrilha, para a defesa da segurança nacional, para a defesa do Estado como pessoa jurídica de direito público, do que como a defesa dos direitos e garantias individuais, coletivas e sociais. E aí a polícia passou a ser truculenta e arbitrária por esta formação oriunda dessas oligarquias dominantes que não abrem mão dos seus privilégios e do seu poder, porque o poder entorpece. E a polícia foi desvirtuada, desfigurada da sua função número 1, que é a defesa do direito de ir e vir, da proteção à vida e do respeito à dignidade da pessoa humana. Mas nós estamos reformulando essas posições do passado e vamos voltar a ser uma verdadeira polícia cidadã a serviço do Brasil em respeito à pessoa humana. Tribuna Independente respondeu também a Patrícia Oliveira Lima. Ela é estudante do 10º período de Direito em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Patrícia, felicidades, paz e bem. Doutor Ascol, agora a pergunta veio de São Paulo, vem daquela região. A pergunta aqui é da Divino. Eu não entendi o primeiro nome, mas eu sei que o sobrenome é Divino aqui. Como o senhor sente quando vê e ouve falar sobre a favela Heliópolis? A favela do Heliópolis foi um sonho, porque eu fui delegado de polícia titular na favela do Heliópolis em 1997. E quando eu fui para aquela favela, extinta favela do Heliópolis, lá eu encontrei barracos em cima de barracos, mais de 95 mil habitantes vivendo em condições subhumanas, o esterco da criminalidade. Havia tráfico de entorpecente, tráfico de armas, assaltantes de banco que usavam o povo como escudo. E eles ficavam homiziados na favela, tomavam barracos para fazer núcleo de operação, reunião dos seus meliantes. E quando eu fui guindado, foi um privilégio, porque eu encontrei ali uma delegacia caída, o submundo total, e consegui transformar um terreno desnudo num manancial. Como? Foi o local próprio que eu encontrei para levar o apoio ao desenvolvimento pessoal com o curso de alfabetização de jovens e adultos e o reforço escolar com uma quadra poliesportiva no terreno da própria delegacia, que eu pedi para que a prefeitura fizesse uma terraplanagem para tirar as crianças da rua, da mão dos traficantes que usavam as nossas criancinhas como transporte das drogas. E depois o apoio ao desenvolvimento profissional com os cursos de manicure, tricô e crochê, cabeleireiro, informática, inglês, alimentos e bebidas, savoir-faire, etiquetas e boas maneiras. Tinha manicures ganhando mais do que o próprio marido, cursos de 3 dias, cabeleireiras. É o trabalho preventivo da polícia, é o trabalho social da polícia, levar paz, amizade e prosperidade a todos os nossos contribuintes, a toda a nossa coletividade. Depois, eu levei apoio à família. Os meus alunos da faculdade deram assistência psicológica itinerante, assistência médica ao cárcere e assistência jurídica ao cárcere e assistência médica à população também. Todos os dias no Conselho Comunitário de Segurança que eu criei junto com a comunidade, com um presidente que foi uma pessoa da comunidade de minha confiança, pai de um aluno meu. E com esses trabalhos nós criamos o Juizado Itinerante. Foi uma experiência que começou na delegacia de polícia, onde o delegado era o grande conciliador da paz. E com os meus conciliadores, nós fazíamos os termos circunstanciados, fazíamos o termo de conciliação, porque a conciliação é a verdadeira solução, porque as partes não saem conformadas, e evitávamos a infração penal.
Esse projeto todo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça e foi criado o Juizado Itinerante em Rodas, cuja semente foi a Delegacia Itinerante, projeto de Minha Lavra. Portanto, foi um sonho. Verticalizamos a favela do Heliópolis, criamos muitas creches, muitos CJs, conselhos de juventude, panificadora comunitária, curso de padeiro e confeiteiro, musicoterapia. A favela foi verticalizada com o projeto Singapura Coab, mas o projeto foi da própria lavra da população. Hoje nós temos os leitos carroçáveis com seus postes fixos de luz. Nós temos água e esgoto para a população canalizados. Antes virou o boletim de ocorrência, porque a população sem água poderia fazer os poços artesianos contaminados. Eu registrei o boletim de ocorrência imediatamente. A população, em companhia com este servidor, lutou pelo que era essencial, o seu estado de necessidade primário: educação, água, luz e esgoto. E hoje nós temos 52 mil pessoas no Heliópolis morando em condomínios fechados. Eu saí do Heliópolis, mas as lideranças lá continuam, lutando com afinco, separadamente, andando com suas próprias pernas sadias, e encontrarão os píncaros tão sonhados, porque eles possuem hoje a consciência de operar no sistema, operar nesse sistema para controlar as instituições públicas. Aí que eu digo que você, cidadão, é responsável. Se o serviço público é deficitário, porque você também não participa com a cidadania na ação governativa, controlando e fiscalizando, para que você não seja vítima das instituições que deveriam servi-lo e não se servir de você. Doutor Ascol, o caso é de Minas Gerais, é de Belo Horizonte, é uma mineira, Denise. Ela está contando o seguinte: ela está sofrendo uma ameaça de morte, inclusive por telefone. Ela diz aqui que a ameaça tem explosivo, já chegaram a tiros no carro. A polícia local já denunciou e não aconteceu nada. Ela quer saber se a solução para o problema dela é denunciar para a Polícia Federal. Não há dúvida nenhuma. Todos nós temos atribuições concorrentes. Esses tipos de ameaça que você está sofrendo, dependendo da repercussão, poderá ser da alçada também da Polícia Federal. E hoje existe a Lei de Proteção das Testemunhas. No seu estado, você deve ter um departamento que é de proteção de dignitários e da pessoa humana, inclusive testemunhas e vítimas. Você deve procurá-lo. E deve, sem dúvida nenhuma, representar a Polícia Federal, porque o crime não existe fronteiras. Tribuna Independente ao vivo, tem aqui um caso, aí já é um caso concreto, né? Um da doutor Alexandre Barros. Vamos entrar em contato aqui para poder responder o seu caso, já que é bem concreto. Tem uma pergunta também que vem de Ponta Grossa, no Paraná, Diocese Dom João Avisa. Um grande abraço, Dom João, meu querido e estimado bispo de Ponta Grossa, no Paraná. O Roberto Silva está contando o seguinte: ele entende que um crime, depois de 5 ou 6 anos, na opinião dele, é muito tempo para ser decidido. Às vezes se liberta em poucas horas um marginal e às vezes levou até meses para que ele fosse preso. Doutor, como é que é essa questão? O acusado muitas vezes é detido, liberado imediatamente, e o seu julgamento, a decisão de um caso demora 6 anos ou mais. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que sempre teve uma conduta ilibada, nunca teve uma passagem na vida, e de repente, por um crime de ímpeto, pratica uma infração penal. Obviamente, este homem, ele tem direito de, antes de ser punido, ser julgado e a mais ampla defesa. Como ele nunca teve passagem, possivelmente, é de bons antecedentes, e no curso da ação penal não ameaçou testemunhas, não procurou destruir provas, ele tem o direito de ser julgado e até se descobrir por que um homem de bem, de repente, sujou as suas mãos com sangue. Um homem sempre foi bem, com uma conduta irreprovável. Precisa ser analisado o que levou este homem a praticar esse crime. Portanto, é um princípio constitucional que antes de você ser preso, sofrer uma sanção,
você tem o direito, você é inocente, você tem o direito de responder em liberdade. Você só será considerado culpado, a formação de culpa, após sentença final transitada e julgado. Na Tribuna Independente, quero encaminhar a pergunta que vem do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É o presidente da Associação dos Moradores de um bairro aqui do Rio de Janeiro. Giolo, obrigado pela participação. Existe um combate sério junto aos policiais que estão envolvidos no narcotráfico, doutor? A polícia, hoje, é a instituição mais controlada do Brasil. Nós somos controlados pela imprensa, somos controlados pelas ouvidorias, somos controlados pela corregedoria, somos controlados pelo cidadão, somos controlados pela ordem dos advogados, enfim, todos nos controlam. Ministério Público e magistratura que faz o controle jurisdicional externo da polícia. Portanto, mecanismo nós temos até para extirpar os maus policiais que só nos envergonham, que são um peso morto. E para evitarmos que o policial venha a praticar a criminalidade, nós temos que dar garantias, eu volto a repetir, ao policial, que ele receba um salário condigno, que o bom policial seja promovido e não rebaixado, e que o mau policial não seja promovido. E que a polícia deixe de ser política. A polícia é um órgão técnico, é um órgão jurídico, que tem discricionariedade e precisa efetivamente ser controlada por quem? Pelo cidadão. E não ser utilizada como órgão de interesses espúrios. Uma polícia só para governantes. Não, não é só para governantes. Portanto, é necessário de uma participação popular na ação governativa. Participação nos seus conselhos comunitários de segurança, uma participação que o delegado tenha essa garantia da inamovibilidade para que ele possa estar integrado como um bloco monolítico com a comunidade que ele serve, porque esse cidadão, conhecendo o seu policial, efetivamente esse policial não vai delinquir. Agora, no momento que se modifica muito policial, se transfere o policial, esse policial é mal formado, ganha mal, transfere-se delegados de um lugar para o outro, a população não vai ter a garantia e não vai ter a confiança que ela espera no seu policial, porque ela não o conhece e o policial não conhece o cidadão que ele está servindo. Portanto, muitas vezes, por não conhecer os moradores do bairro, o cidadão pode ser vítima amanhã de uma violência policial. Porque, como eu disse, se consulta todo mundo, menos profissionais da área. Lamentavelmente, não se escuta e a polícia não tem poder de deliberação. Nós, antigamente, podíamos escolher o nosso conselho da polícia. Havia uma eleição para escolher entre os cardeais os que iriam a dirigir a polícia. Hoje a polícia, o delegado-geral também não tem garantias nenhuma. Os nossos conselheiros não têm garantias. Portanto, nós, policiais de baixo escalão, e que estamos com a comunidade, também não temos garantias. E aí, quem perde com isso é a comunidade. Tribuna Independente, a polícia deve deixar de ser política. A expressão é o doutor Marco Antônio Ascol, na Tribuna Independente da Rede Vida, o canal da família. Doutor, tem uma saudação, a Cleonice é de Jundiaí, São Paulo encaminhou um e-mail, faz várias considerações interessantes e oportunas, mas deixa uma frase que eu gostaria da sua análise, doutor. É com relação à proteção, existe proteção, assistência para a família do policial morto? Nós temos uma jurisprudência fantástica que propugna pela justiça por equidade. Vamos supor que o policial não esteja a serviço e ele venha, por efas ou nefas, a ser baleado ou a sofrer um acidente. A jurisprudência equipara o dia de folga como trabalho remunerado, porque ele está à disposição 24 horas por dia. A jurisprudência é pacífica. As leis retrógradas do passado, e as mentalidades do restolho, como disse do passado, não culpa o atual governo, nem os governos democráticos, mas o restolho que eles herdaram, esse nicho que eles herdaram, com essas mentalidades distorcidas. E essas leis também não consideram assim. Portanto, a justiça tem feito a extensão analógica e dando todas essas garantias. Caso a administração
não concede esses direitos, pode bater à porta da justiça, que a jurisprudência é pacífica, em equiparar os direitos dos trabalhadores da CLT aos mesmos dos servidores públicos. Tribuna Independente na Rede Vida de televisão. Doutor, agora tem uma interessante observação, não é pergunta, mas é um convite. O convite veio assinado, está lá embaixo o convite, é doutor João Augusto Cardoso. Ele é presidente do Rotary Clube Limeira Norte. E ele está convidando o ilustre delegado para participar, encaminhar o seu livro para a primeira exposição internacional do livro Brasil 500 anos, que será realizada, a exposição será realizada em Limeira de 20 a 29 de abril, na Biblioteca Municipal de Limeira, interior paulista, a Diocese de Dom Hercílio Turco. Tem o convite aqui. Como é que nasceu a ideia de escrever um livro? Dá para expor lá no evento de Limeira, doutor? Com a maior honra, maior satisfação, estou em pé e a ordem a todos, sou um servidor público. O servo é tão importante quanto o seu senhor. Quero ser um servo, servi-los, porque é o que põe a mesa, faz para que o seu senhor se saia muito bem. Minhas bases são cristãs, estarei lá, em pé e a ordem, não quero malbaratar meu tempo. E quero dizer que quem está assistindo, essa é uma tese de doutoramento que é a primeira obra sobre a polícia e sua função constitucional, a primeira obra, quiçá, do mundo. Tanto é verdade que quem me otorgou o título de salvaguardião do bem comum de todos os cidadãos, com suas bênçãos, foi o Santo Papa, João Paulo II. Eu tenho titulação única no mundo. Esta obra virou uma obra da humanidade, porque eu mostro a luz da verdade, doa em quem doer. E ela não poderia ficar aqui no Brasil, porque certamente ela poderia ser destruída. Mandei para o Estado do Vaticano, onde o Papa se reúne uma vez por ano com todos os cientistas do mundo para confrontar as descobertas científicas com as escrituras. Einstein, num desses encontros, disse: a ciência sem a religião é capenga, mas a religião sem a ciência é cega. E quero dizer que o livro vai ser encaminhado, sim, a vocês. Quem está assistindo o programa é o Juarez de Oliveira, a editora que iniciou juntamente com essa obra do novo milênio. Tudo que é bom inicia-se neste novo milênio, para e passo, concomitantemente. Ele está assistindo, e eu tenho certeza que o Juarez de Oliveira, que está assistindo, que é a editora, vai encaminhar às honradas mãos do Rotary Club e todos aqueles nossos telespectadores, para que eles possam andar com suas próprias pernas sadias, sem precisar andar de muletas, conseguindo a ascensão tão sonhada, os píncaros tão decantados, além dos seus sonhos mais caros. Um grande abraço, William Fabiano de Freitas, ele é aluno de São Paulo, adorei. Daqui a pouco eu vou mostrar as charges da Tribuna Independente, depois do intervalo. Tribuna Independente na Rede Vida, recebendo um delegado de polícia, o doutor Marco Antônio Ascou. Ele é professor universitário, é mestre em Direito Constitucional e é escritor. Ele está ao vivo respondendo as perguntas sobre polícia e sua função constitucional. Quem faz a pergunta agora é o doutor Sebastião Caldeiro. Doutor Marcos, quando o produto adquirido é defeituoso ou impróprio para o consumo, o que deve fazer o consumidor lesado? Esse caso configura crime previsto no Código de Relações do Consumo. A pena é prevista de 6 meses a 2 anos. Portanto, ele deve procurar a delegacia de polícia, que, no caso, tomará todas as providências que o caso reclama. E quando a pena é mais baixa de 2 anos, o delegado, como eu disse, ele não instaura o inquérito policial. O inquérito policial pode ser instaurado por auto de prisão em flagrante ou por portaria. Quando é por auto de prisão em flagrante, é coercitivo, ou não coercitivo, no caso, portaria.
E se for abaixo a pena, é o termo circunstanciado, onde as partes serão encaminhadas imediatamente ao juiz. Na tribuna independente? Eu quero encaminhar uma questão aqui que chegou de Minas Gerais, de Manhuaçu, Minas Gerais. Pergunta mineira pela internet, tribuna@redvida.com.br. É o Antônio Marcelino Portes. Obrigado pela gentileza, Antônio. Felicidades. Meu xará, querido. Doutor, a polícia, de um modo geral, está preparada e equipada para enfrentar a violência dos dias de hoje? Ela está equipada e preparada? Não. Se eu falasse que sim, estaria, obviamente, mentindo. Eu não posso ser desleal. Não está preparada. Porque falta, inclusive, motivação para o policial. O policial hoje, na realidade, ele está só aguardando os presos da justiça. E ele não tem os equipamentos como existe, por exemplo, na Polícia do Canadá. Tem até scanner nas viaturas, computador de bordo. E a polícia é motivada, porque ela tem um salário condigno e tem as garantias que ele precisa para exercer plenamente as suas funções, até contra ricos, pobres, governados ou governantes. Portanto, hoje a polícia, na realidade, ela está numa função apenas de salvaguardar os presos do que fazer essas suas atribuições básicas, que é o exercício de polícia preventiva especializada, polícia administrativa e polícia judiciária. Na tribuna independente tem uma saudação aqui de uma ex-aluna, Ana Paula Lopes, está acompanhando a tribuna, quer cumprimentá-lo pelo excelente trabalho na polícia, na favela do Heliópolis, e saudando pelo trabalho realizado. Obrigado, Ana Paula Lopes. Quem faz a pergunta agora é o doutor Aparecido. Doutor Marco Antônio Ascur, nós sabemos, é sabido que São Paulo é um dos piores, é um estado que pior paga os seus policiais civis e militares. Consequentemente, a segurança está muito a desejar. O senhor falou em diversos fatores que ajudam a insegurança, a prestação desse relevante serviço que é a segurança pública para a população. Será que se o nosso governador olhasse para o lado da remuneração melhor aos policiais civis e militares, não teríamos uma segurança melhor do que está aí? À luz da verdade, esse problema já vem se arrastando faz tempo, porque nós lutávamos sempre para equiparação com os outros órgãos jurídicos afins. Acontece, e eu conheço muito bem o governador Mário Covas, porque na época eu era procurador-geral, no tempo que ele foi prefeito de São Paulo, eu fui procurador-geral da USOM, União dos Servidores Operacionais do município de São Paulo. E ele sempre foi muito sensível à causa dos mais necessitados, tanto é que ele era muito querido pela classe operacional da prefeitura. Ele é muito sensível à causa dos pobres, dos menos favorecidos pela sorte. Tanto é verdade que foi uma luta que na época Almir Pazianotto, ele era ministro naquela época, e nós conseguimos lutar pela sindicalização do servidor público a nível municipal, estadual e federal. Eu era o procurador-geral e foi uma luta maravilhosa. E eu entrei com as maiores ações, na época, dos chamados extranumerários, que estavam em desvio de função. E nós recebemos acolhida pela Justiça daqueles antes da Constituição de 69, da emenda de 69. Portanto, esse problema já se arrasta há muito tempo e ele pegou, como nós sabemos, o nosso Estado quebrado para fazer balanços. E efetivamente teve que colocar essa ordem econômica em dia, só que não pegou um problema muito mais sério, um problema do sistema financeiro nacional, muito grave, inclusive praticado pelo atual presidente da República, um sistema financeiro para acabar com a inflação e deflação, e pegamos uma crise econômica internacional muito mais séria hoje. Então fica realmente muito difícil sanear essa finança do servidor público, principalmente da polícia, que ainda precisa ser estruturada, ao ponto
de poder realmente ganhar aquela remuneração que nós fazemos jus e que o Estado nos deve. Tanto é verdade que nós estamos entrando com ações, ação direta, ordinária, através do sindicato e da associação dos delegados, e estamos entrando com outras ações porque nós temos esse direito, inclusive o escalonamento, que é por força de lei, foi suspenso. E também com a isonomia, porque nós já temos direito adquirido pela Constituição de 88. Então, a lei que surgiu posteriormente não nos atinge, nós que fomos nomeados antes da Constituição de 1988 e do advento da lei que foi em 93. Portanto, nós estamos lutando. O governo perdeu o Banespa, perdeu todas as suas estatais, porque, na realidade, o nosso Estado está falido. E este governador, com todo respeito, está sendo bode expiatório. Tribuna Independente na Rede Vida de televisão, ao vivo. Tem uma pergunta de um agente de segurança aqui, mas antes eu vou mostrar a charge da Tribuna Independente de hoje. É uma oportunidade para um momento de descontração e de alegria na tribuna. Olha lá, vamos ver a charge. A primeira empurra com segurança que pega. Tem que ter mais de segurança, tem que ter muito esforço aí mesmo. Tem mais uma charge. O doutor Emílio Menon, ele é perito, olha só, União das Polícias. Mas não é bem essa união que a gente estava defendendo aqui não, né? É uma união de choque. O senhor vai levar como uma recordação carinhosa da tribuna. Adivinha quem é a polícia ali, ó. O carequinha tá com uma arma... O outro tá com uma pistola, hein? Tá bem equipado. E tem os desaparecidos, achou. O perito conseguiu achar o salário do policial. O perito teve que fazer um exercício bom aí, hein? Bom, doutor, o senhor leva como uma recordação, são as charges da Tribuna Independente, doutor Emílio Menon, de São Paulo. Obrigado, doutor Emílio. É sempre um momento de bom humor na Tribuna Independente e a presença de Emílio Menon. Quem faz a pergunta agora é o doutor Alessandro. Doutor Marco Antônio, o sistema penitenciário brasileiro vem cumprindo o seu papel de reintegração social dos detentos? Como todo mundo sabe, o sistema policial nosso e a FEBEM estão falidos. Na Alemanha, o sistema da FEBEM é verticalizado. Nos Estados Unidos e no Canadá, apenas 40 crianças que são nesses institutos de reeducação, apenas 40 crianças que nós lidamos, e ele é descentralizado. O sistema prisional, apenas 500 presos, mas são verdadeiras universidades e muito bem administradas por profissionais que não são os policiais que prenderam, e sim por psicólogos, assistentes sociais, monitores de ensino, médicos, enfim, profissionais que realmente conseguem, através da criminologia científica, reintegrar o reeducando com várias atividades produtivas, que realmente faz com que esse indivíduo pague ao Estado e a quem ele prejudicou, quando os danos não são de efeitos permanentes. Aqui no Brasil, nós herdamos um sistema nazista, fascista, lamentavelmente, que não atinge os seus fins e, ao contrário, o dinheiro não falta, mas falta das cinzas reconstruirmos um sistema que esteja de acordo com a lei das execuções penais. Porque um dia esses presos vão sair, e é a preocupação até dos juízes. Um dia esses presos condenados irão sair, e sairão piores. Portanto, nós temos que, a exemplo da Europa, e o Brasil existe muitas terras produtivas, nós temos um espaço invejável no mundo, construir verdadeiras universidades, com laborterapia, penitenciárias industriais, que venham atingir os aclamos da sociedade e que possam realmente dar emprego a profissionais que tenham amor ao próximo, respeito à pessoa humana, no sentido de, com uma grande fraternidade, alcançarmos a ascensão tão sonhada. Tribuna Independente da Rede Vida de televisão, canal da família. Doutor do Maranhão, de São Luís do Maranhão, delegado doutor Jean Pierre, obrigado pela participação, a saudação, muito obrigado e
agradeço também o carinho com relação à Rede Vida de televisão. Ele está dizendo aqui que já leu o livro e considera muito bom, uma grande obra. Ele quer saber onde o senhor está lotado e o que o senhor faz atualmente, doutor. Perfeito. Meu querido colega, muita satisfação saber que você, do Maranhão, está me ouvindo. Hoje eu estou no 25º Distrito Policial, que territorialmente é o maior de nossa grande São Paulo. Vai de Santo Amaro até o litoral, Itanhaém. E lá eu estou exercendo meu mistério no plantão policial, atendendo diretamente a população 24 horas por dia. E como trabalho preventivo, eu criei o hipismo para ajudar as crianças carentes. Eu acabei com a depredação nas escolas, crianças que sofreram algum tipo de violência. Hoje elas estão na hípica, e o seu colega é um bom cavaleiro, que faz saltos, ganhou muitas medalhas para a Polícia Civil, e inclusive ganhando da nossa co-irmã, a Polícia Militar. Foi uma disputa maravilhosa e eu ganhei. E essas crianças, elas aprendem desde jardinagem, aprendem noções de veterinária, no manégio olímpico, que fica ao lado da delegacia, até a montaria. É excelente para os fatores biopsíquicos sociais. Elas aprendem todas as ciências positivistas na prática, brincando, equilíbrio e autoestima. E nós já temos também um projeto encaminhado de ecoterapia para os portadores de deficiência física ou aqueles que sofreram de AVC, vascular ou cerebral. É uma excelente terapia, reconhecida porque a natureza é muito pródiga e ela faz restabelecer todos os órgãos atrofiados. De Rondônia, de Rolim de Moura, o Aparecido José da Silva quer cumprimentá-lo pela presença na Tribuna Independente e gostaria de saber como conseguiu o livro. Tem essa também pergunta pela internet, como as pessoas podem ter acesso ao livro, à polícia? Bom, aí no visor aí da televisão, você vai encontrar o telefone da editora, porque ela praticamente está quase esgotada e você deve ter essa obra, esse opúsculo, em cima da sua mesa. É São Paulo, né? São Paulo. Você vai ver aí o telefone da nossa editora, porque talvez você, não sei se você vai encontrar na livraria mais próxima de casa, porque a obra está quase esgotada. Mas se você ligar lá para o Juarez de Oliveira, a nossa editora, ele encaminha para você e você precisa ter esse livro. Todos precisam ter esse livro, principalmente hoje que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Esse livro é o Axote, o Bordão e o Fanal. Eu quero agradecer a gentileza do doutor Sebastião Caldeira, que veio ao programa de hoje, participando e fazendo questões. Doutor Sebastião, muito obrigado, felicidades. Agradeço também ao doutor Aparecido Campelo, que veio ao programa de hoje. Doutor, muito obrigado, felicidades. Obrigado. Tudo de bom. E agradeço também ao advogado Alessandro de Carvalho Souza. Alessandro, muito obrigado pela gentileza, felicidades, bom trabalho. Muito obrigado. Quero convidar agora o doutor Marco Antônio Ascol para as suas considerações finais, fechando o tema da Tribuna Independente hoje, a polícia e sua função constitucional. Doutor? Eu que agradeço a Rede Vida, porque minhas bases são cristãs. Eu me formei na PUC, Pontifícia Universidade Católica, onde adquiri o meu título de mestre e fui coroado por Sua Santidade o Papa, com essa minha obra, A Polícia e Sua Função Constitucional, como salvaguardião do bem comum de todos os cidadãos. Eu tive o maior autoapreço. E você, telespectador, você tem que se integrar cada vez mais com a sua polícia. Aqui você vai encontrar todas as fórmulas e você vai, nessa minha obra, A Polícia, e você vai poder fazer muito mais milagres do que eu fiz. Porque o cidadão, ele tem um poder infinito em suas mãos de polícia e que ele desconhece. E nos regimes ditatoriais, não havia interesse daqueles que detinham o poder e que traíram o povo, porque, na realidade, o poder emana do povo, os representantes que traíram esse mandato do passado, não do atual regime, mas do passado. Você, com esse poder nas mãos, você terá um poder mais tremendo do que a bomba atômica. E só com a conscientização que você vai alcançar a plenitude dos seus direitos e uma vida melhor. Eu quero dar um abraço muito carinhoso à dona Fátima, que veio também a São José do Rio Preto e acompanhou o programa Tribuna Independente ao vivo.
a Fátia, a minha saudação de carinho, paz e bem. Eu quero agora apresentar para os amigos de todo o Brasil a frase que fica, a frase da Tribuna Independente. Vamos ao registro. Pior que a corrupção é a ignorância. Assina o doutor Marco Antônio Ascol. Doutor, eu agradeço a gentileza de vir à Tribuna Independente e com a sua inteligência, com as suas colocações, esclarecendo, ajudando a população brasileira a entender, a praticar cidadania. Muito obrigado por esse carinho, por essa atenção, por essa disponibilidade. Felicidades, paz e bem. Rede Vida de Televisão, o canal da família, a TV da cidadania.